A igreja pode, os irmãos podem assentar. Graça e paz a todos. Que alegria podemos estar aqui. Eu quero meditar nessa noite sobre um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Quem se arrisca a dizer qual é? João 3,16. Vamos falar sobre João 3,16. Será que tem alguma coisa para falar sobre João 3,16? Porque já está auto-revelado, não é verdade? Deus amou o mundo de tal maneira, né? Vamos ler todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, isso é muito poderoso diante de nós. Isso é muito confortante, vamos dizer assim. Saber que um Deus que criou tudo que nós podemos ver, tudo que está diante de nós, é o mesmo Deus que se agrada em ser nosso Pai. O Pai que está próximo, não um Pai ausente, um Pai que vem de vez em quando, um Pai que está sempre ocupado. Não, nós temos um Pai presente. Muitas vezes quem fica ausente somos nós, mas o amor do Pai está ali sempre disponível a nós. Nós, na nossa correria do dia a dia, muitas vezes nos ausentamos, deixamos para depois, mas a vontade desse Pai é que tenhamos um relacionamento íntimo, profundo com Ele todos os dias. Esse versículo que nós lemos é uma resposta àquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos, os versículos anteriores, quando de noite Nicodemos vai ter com Jesus e Jesus fala para ele que é impossível entrar no reino do céu se não nascer de novo. É interessante nós pensarmos que para Nicodemos a salvação já era algo concreto, não é verdade? Haja visto, o povo judeu era o povo escolhido de Deus, então a salvação era algo real. Não precisava fazer mais nada para que eles pudessem ser salvos, uma vez que eles eram o povo escolhido. E agora Jesus vem com uma história de que precisa nascer de novo. E isso assusta Nicodemos. E ele faz uma pergunta: mas como pode ser isso? Vou entrar novamente no ventre da minha mãe já sendo velho? Né? E aí Jesus confronta ele dizendo que ele mesmo sendo mestre em Israel, não sabe dessas coisas. E aí Jesus introduz mais uma fala, trazendo à lembrança um episódio que aconteceu com o povo de Israel lá no Antigo Testamento, mais precisamente está registrado em Números 21. O episódio de que o povo começa a murmurar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos trouxeram para esse deserto para morrer e a gente não suporta mais comer essas comidas que vocês estão dando? Então, por causa da murmuração do povo, Deus permite que o povo seja picado por serpentes venenosas. E aqui nós vemos um ato de misericórdia do nosso Deus. Porque o povo peca, murmura contra Deus, Deus envia a serpente venenosa para puni-los, mas a palavra diz que quando o povo clama, o que Deus faz? Responde com misericórdia. Ele fala: olha, Moisés, constrói uma serpente de bronze, e aquele que for picado pela cobra, que olhar para a serpente de bronze, será curado. E assim Moisés faz. E aí Jesus introduz dizendo:
Da mesma forma que foi levantada a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, apontando para a morte na cruz. E ele diz, para que todo aquele que olhar para ele seja salvo. O que é que Jesus está dizendo para Nicodemos, introduzindo essa história da serpente? Jesus está dizendo que assim como era necessário no deserto, povo que era picado pela serpente venenosa, olhar para aquela serpente para ser curado, Jesus equipara o pecado, o dano, como é que poderia dizer a palavra? O mal do pecado, Jesus equipara ao veneno da serpente. Jesus está dizendo para Nicodemos que o pecado é tão mortal quanto o veneno da serpente. E assim como aqueles que eram picados pela serpente venenosa precisavam olhar para a serpente, Jesus disse para Nicodemos, o único antídoto para que o homem seja curado do seu pecado é olhar para Cristo. Então Jesus equipara o mal do pecado com o mal do veneno da serpente. Então nós vemos aqui, meus irmãos, o quanto é terrível diante de Deus o pecado. E aí, diante desse episódio, diante da pergunta de Nicodemos, que ele diz, mas como será isso? Como pode ser isso? João introduz o versículo 16, respondendo aos questionamentos de Nicodemos. Nicodemos pergunta, mas como pode ser isso? Alguém nascer de novo. Mas como pode ser isso? Alguém ser restaurado do pecado. E João introduz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para sanar esse mal. Então, o nosso primeiro tópico aqui, estamos numa série que chama, deu um branco agora, estamos falando sobre amor. Um só coração no amor. Obrigado, projeção. Um só coração no amor. Iremos falar hoje sobre o amor missional. Quem sabe o que é amor missional? É o amor que dispõe a igreja a trabalhar, a fazer missões. Então nós iremos falar sobre esse amor nessa noite, fazendo uma conexão com o amor de Deus em João 3,16. E o primeiro ponto da nossa mensagem é que o amor missional deve ser um amor voluntário e abrangente. Um amor voluntário como o amor de Deus. O amor de Deus que Ele amou o mundo, não foi um amor que tinha alguma expectativa, não esperava nada em troca, ninguém o convenceu de amar. Foi um amor que nasceu do próprio coração de Deus, em direção ao mundo pecador. Então é um amor voluntário, é um amor espontâneo, assim como é o amor daquele que faz missão ou missões, tanto aqui como fora do país. Nosso irmão Edmar está sendo enviado hoje para a Ásia. Tem que ter um coração muito aberto para o Evangelho, para atravessar para o outro lado do mundo, para levar uma mensagem de esperança a quem não é nada seu, quem você não conhece. Poderíamos dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso, que Deus levante alguém lá para falar para eles. Mas Deus coloca esse amor no coração do homem e no coração da mulher, para levar uma mensagem de esperança para alguém que ele não conhece. E é uma mensagem que não espera nada em troca.
porque é uma mensagem voluntária, gratuita. É uma oferta, assim como Deus fez. Então o amor missional é um amor voluntário e abrangente. Por que abrangente? Porque abrange todo mundo. Até então, Deus estava voltado para o povo de Israel, mas agora a mensagem abrange todo mundo. Os judeus estavam familiarizados com essa ideia de que Deus os amava. Porém, aqui o amor de Deus não é mais restringido, limitado apenas a um povo, a uma raça, mas é ampliado para todos os povos. E esse fato nos ensina algo importante e algo que nos chama a atenção em relação ao amor de Deus. O amor de Deus não deve ser admirado apenas porque Ele ama um mundo tão grande. Que amor é esse que consegue amar um mundo tão grande? Mas isso não deve ser o nosso motivo de nos maravilhar ou nos admirar com a dimensão do amor de Deus. Pelo contrário, o que nos chama a atenção é Deus amar um mundo tão mau. Como Deus pode amar um mundo tão mau? Um Deus santo que não tem conexão nenhuma com o pecado. Como pode um Deus desse conseguir amar um mundo tão mau? Isso deve nos chamar a atenção para a grandeza, para a riqueza desse amor de Deus. Então esse deve ser o nosso motivo de espanto. Não porque o amor é tão grande que consegue amar, abarcar todo esse mundo. Mas deve nos espantar a constatação de como pode amar pessoas tão más. Mas esse é o amor de Deus. Então a nossa constatação é: por que Deus amou? Porque Deus amou. Estava conversando com o Jonathan essa semana na sala pastoral, e eu comentei com o Jonathan, é difícil às vezes a ideia de que Deus vai salvar um e outros não. E aí o Jonathan contou umas histórias de um amigo dele e tal, e Deus me trouxe o coração o seguinte, e aí eu compartilhei com o Jonathan. Engraçado, o nosso questionamento não é porque Deus vai salvar uns e outros não. Mas o meu questionamento deve ser olhar para mim e perguntar: por que Deus me salvou? Se não havia nada em mim que fosse bom, que atraísse a atenção de Deus. Questionamento não é porque Deus vai salvar uns e outros não. Mas é olhar para mim e dizer assim: por que Deus me salvou? O que fez Deus olhar para mim e me salvar? Porque cada um de nós reconhecemos as nossas capacidades e os nossos pecados. E aí quando nós olhamos honestamente para nós devemos nos perguntar: por que Deus me amou? Por que Deus me salvou? Por que Deus me deu essa tão grande oportunidade? Isso é algo para refletirmos. Então, meus irmãos, a missão é de Jesus. Foi o Filho que foi enviado. Foi o Filho que veio à terra morrer. Mas nós não podemos nos esquecer que a iniciativa foi de Deus. Porque Deus amou, por isso Ele enviou o Filho. Porque Deus amou, por isso somos perdoados. Porque Deus amou, por isso temos a vida eterna. Senão todos iríamos perecer nos nossos pecados. Mas que mundo é esse que Deus amou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo é esse? Lá no começo, no princípio desse evangelho, no capítulo 1, no versículo 12, João mostra quem são aqueles que Deus amou. Porque não foi todos, não foi o mundo, as coisas criadas. Não podemos dizer que Deus não ama a sua criação. Não é isso.
Mas quando nós voltamos aqui no capítulo 1, no versículo 12, João diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Foi esses que Deus amou, aqueles que creem no nome do seu Filho, aqueles que respondem com fé, respondem com esperança, porque, meus irmãos, a oferta é para todos. A Bíblia diz bem claro aqui que Deus amou o mundo. A oferta é para todos, mas nem todos responderão com fé para serem salvos. O amor é abrangente, a oferta é para todos. Paulo diz que a vontade de Deus, diz lá em Timóteo, é que todos sejam salvos e que todos venham ao conhecimento da verdade, não é isso? A vontade de Deus, mas nem todos responderão com fé para serem salvos. Segundo ponto, o amor missional é um amor sacrificial, é um amor de sacrifício, é um amor que exige daquele que se coloca sobre esse amor. Quando nós lemos a palavra, deu seu Filho unigênito, isso enfatiza a grandeza do sacrifício, a grandeza, o valor do sacrifício que foi Deus enviar o seu Filho. Já parou para pensar o que é isso? Deus tinha um único filho gerado, e Ele envia esse filho, o único, a maior oferta, a maior riqueza. Deus não retém para Ele, mas envia. O Pai deu o seu melhor, seu único filho. Então isso nos chama a atenção 3 coisas muito importantes. Primeiro, a profundidade desse amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse que o Pai pega o único filho e oferece em sacrifício para beneficiar pessoas más? Que amor é esse? Será que nós conseguimos pensar na profundidade desse amor? Um amor que não depende de méritos daqueles que são amados, mas emerge da própria natureza de Deus e vai além de qualquer compreensão humana. A profundidade desse amor é algo que não conseguimos mensurar, mas também nos chama a atenção para a gravidade do pecado diante de Deus. A gravidade, o pecado é algo tão terrível diante de Deus, que Ele não suportava olhar para a maldade do homem perdido, afastado dele. Qual é o meio que eu tenho para resolver isso? O único filho. Então aqui nós vemos a profundidade do amor de Deus, a grandeza do amor de Deus, mas também vemos a gravidade do pecado diante de Deus. O quanto o pecado é algo terrível para Deus. O quanto o pecado é uma afronta para Deus. Ao ponto dele enviar o único filho para morrer, para perdoar esses pecados. Mas ainda nos chama a atenção uma outra coisa: o perigo da resistência a essa oferta do Evangelho. Você já parou para pensar? O perigo de resistirmos a tão grande oferta? Fecharmos o nosso coração para uma oferta tão grande? O escritor aos Hebreus nos chama a atenção para isso. Precisamos atentar com mais atenção para aquilo que temos ouvido, que temos visto, porque não podemos negligenciar tão grande salvação.
E lá em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo diz que Deus virá como chama de fogo para consumir aqueles que não creram no Evangelho e não reconheceram a Deus. Então nós vemos 3 coisas terríveis aqui, que devem nos chamar a atenção. A profundidade do amor de Deus ao ponto de se rebaixar, de se diminuir para morrer na cruz, como um pecador, como um ladrão, como um malfeitor. Mas também a gravidade do pecado diante de Deus e o perigo de resistirmos a essa oferta do Evangelho. A necessidade de atentarmos com toda atenção para essa tão grande oferta que nos foi dada, oferecida de graça. E o terceiro tópico, o amor missional, é um amor salvador. É um amor que resgata. Quando nós finalizamos o versículo, ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 17 vai dizer: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não tem prazer. No Antigo Testamento, lá em Ezequiel e em Jeremias, diz assim: Deus, embora considere as ações ímpias coisas detestáveis, e aí ele relata lá em Ezequiel 18, 10 ao 13, algumas práticas do povo de Israel que era abominável diante dos olhos de Deus. Porém, o próprio Deus, mesmo abominando essas práticas, Ezequiel vai dizer que Deus não fecha os seus ouvidos quando eles clamam. Deus não os impede de clamar, de buscar a sua face. E aí Deus diz assim: teria eu algum prazer na morte do ímpio? Qual pai ou mãe ou parente que seja tem prazer na morte de um parente, por mais que ele seja a pessoa mais terrível, mais trabalhosa? Ninguém tem prazer. E nós somos pecadores. Agora imagine Deus, que nos ama com amor tão verdadeiro, tão sincero. Será que Ele tem prazer na morte de um pecador? Ele diz: ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Ezequiel 18, 23. Essa é a vontade de Deus, que o homem se arrependa dos seus pecados e volte-se para Ele e possa viver. Esse viver aqui é ter a vida eterna. E aí ele cita uma nação ímpia: Moabe se revolverá no seu vômito e será objeto de ridículo. E aí Deus diz: em Moabe darei fim àqueles que fazem ofertas nos altares idólatras e queimam incenso aos seus deuses. Despedaçarei Moabe como a um jarro que ninguém deseja, declara o Senhor. Isso está em Jeremias 48, 26 e assim por diante. Porém, nos versículos abaixo, ele diz: ao mesmo tempo, o Deus que não tem prazer na morte do ímpio declara: por isso me lamentarei por Moabe. Ou seja, Deus está condenando, diz que vai despedaçar, como um vaso que não tem valor nenhum, ninguém quer. Mas nos versículos abaixo ele diz: por isso me lamentarei por Moabe, gritarei por causa de toda a terra de Moabe, prantearei pelos habitantes de Quieres. O meu coração lamentar-se-á por Moabe, como uma flauta lamenta-se pelos habitantes. Esse é o nosso Deus, um Deus salvador, um Deus que não tem prazer na morte do pecador. O amor missional é o amor que resgata, que se projeta na direção do outro, independente se esse amor vai ser respondido ou não.
Porém, esse mesmo Deus Santo que não se agrada, no versículo adiante, no versículo 18 do texto que lemos, ele diz: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Ou seja, já está julgado, não vai aguardar o dia do julgamento para ser julgado. Algumas traduções dizem que já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós aprendemos duas coisas aqui. Cristo veio como Salvador, mas também veio como juiz. Aquele que crê nele será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Duas coisas nós vemos que se iniciam a partir do momento desse contato com Cristo: a vida eterna e também a condenação eterna. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento que Deus nos atrai a Ele, inicia a nossa vida eterna com Ele. E isso nos arremete a pensar, a melhorar a cada dia. Como será a nossa vida? Continuar da mesma forma? Ou a cada dia crescer na presença de Deus, uma vez que nós estamos caminhando em direção ao céu? Qual o nosso procedimento a partir do momento do contato com Cristo? Continuar da mesma forma? Como Paulo foi indagado, não lembro se em Romanos ou em Coríntios, se a graça, ela abunda onde abundou o pecado, ela superabunda, então nós temos que pecar mais para receber mais graça. E Paulo diz: não, vocês estão enganados, não é assim que funciona. Aquele que foi alcançado por Deus precisa mudar, é uma nova criatura. Então o amor missionário é um amor que resgata, que se projeta, que não escolhe quem amar. Todos são dignos do nosso amor, do nosso cuidado. E aqui há uma questão. Deus enviou o seu Filho. O Filho veio e fez a sua obra. Mas Jesus, ao ascender ao céu de volta, essa responsabilidade foi lançada sobre aqueles que já foram iluminados por essa luz. Aqui a igreja tem um papel fundamental. Nós somos ao mesmo tempo o receptor desse amor, mas também aqueles que devem projetar ao mundo. Não foi isso que Cristo falou? Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Então isso quer dizer que já há algo diferente em nós, capaz de trazer mudança aonde nós estamos. Porque senão Jesus diria: olha, vocês são igual ao mundo. Se Jesus diz: vocês são o sal da terra, a luz do mundo, Jesus está dizendo: essa mudança que há na vida de vocês, a partir do contato comigo, vocês precisam levar adiante para mudar esse mundo também, onde vocês estão. Então aqui há uma grande responsabilidade para a igreja, porque nós já fomos iluminados. A condenação aqui que a palavra diz é que a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas. Nós já fomos iluminados, você, eu, já fomos iluminados por essa luz. E temos diante de nós um mundo em trevas, um mundo doente, um mundo aprisionado, que precisa ser iluminado por nós, aonde nós estivermos. Isso é ao mesmo tempo uma responsabilidade, mas eu digo para você que é um privilégio maior do que a responsabilidade. O privilégio que Deus nos dá de levar adiante essa mensagem que nasceu lá no coração dele, o privilégio é muito maior do que a responsabilidade que nós devemos imaginar. Não tenho capacidade, eu não fui chamado para isso. Todos nós fomos chamados e devemos ter alegria, ter prazer, sentir como um privilégio, ser privilegiado. Aí eu volto àquela pergunta: por que Deus me salvou? Por que Deus me salvou? Será que isso faz a gente pensar alguma coisa?
Qual o propósito de Deus ter me salvado? Qual o propósito de Deus ter lhe salvado? Será que Deus quer nos dizer alguma coisa com essa palavra? Porque muitos vão morrer sem a salvação. Mas Deus nos deu esse presente, essa graça imerecida. E nós temos, por alegria, não digo por obrigação, por alegria, levar adiante essa luz àqueles que estão em trevas, àqueles que estão acorrentados. Porque novamente eu leio Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Amém, meus irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu unigênito filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero orar com você.